Olá, alunos! Eu sou Luísa Freitas e eu estou aqui para orientar vocês em como utilizar as cartas sistêmicas. As cartas sistêmicas elas foram desenvolvidas pelo Dr. Fernando Freitas com o propósito de ajudar você, terapeuta, a conduzir uma constelação estruturada, estratégica da consciência sistêmica. E você já sabe que a constelação estruturada estratégica da consciência sistêmica, ela é dividida em 4 etapas: a investigação diagnóstica, a pesquisa da dinâmica sistêmica, a identificação do problema sistêmico e a solução. E em ambas as caixas existem cartas para cada fase da constelação, tá? E você percebeu que eu estou com 2 caixas diferentes aqui. Qual a diferença entre elas? A azul, ela é a caixa básica e essa, a branca, é a caixa avançada, tá? A caixa básica, ela tem orientações para atendimentos mais simples, digamos assim, tá? Então, de repente, você pega um cliente onde ele está começando nessa jornada de terapia, de autoconhecimento, né, de acessar traumas. Então, aqui tem orientações mais básicas para começar esse desenvolvimento de um cliente que ainda está começando a elevar o seu nível de consciência. Aqui tem orientações mais avançadas para aqueles clientes que já têm uma base maior, tá? Mas ambas você vai poder utilizar em qualquer tipo de atendimento. Você vai abrir o seu baralho, você vai analisar cada carta, vai estudar cada uma delas, tá bom? Então você vai observar no que encaixa na dinâmica daquele cliente, ok? Aqui você pode ver que eu já abri a caixa azul e depois eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Mas vamos lá. Quando você abre a caixa, você já dá de cara com um manual de instruções, ok? Aqui você vai ter orientação do que são as cartas sistêmicas e aqui embaixo, ó, você tem orientação de diferentes tipos de aplicabilidade, tá? Muito bem. Eu já tirei aqui, só para você conhecer o produto aqui de ambas as caixas, né? Você pode ver que elas têm diferenciações nas cartas que fica simples você separar cada fase, tá? Então tem o símbolo, tem os nomes, tem uma característica aqui na lateral da carta. A carta da caixa azul tem cores diferentes, ok? Então, isso aqui simplifica a sua visualização do produto. Muito bem. Eu coloquei aqui as cartas da caixa azul numa representação do que você pode deixar no seu atendimento, tá? Então, aqui eu separei cada fase da constelação. E isso vai te ajudar, tá? Então, a primeira fase é a investigação diagnóstica. Então, o que que é a investigação diagnóstica? É aquele momento onde você, terapeuta, vai pegar informações em relação à queixa que o cliente está carregando. E aqui tem cartas com perguntas, então você vai trazendo uma coerência dentro dessas perguntas, né? Quando que começou, o que que aconteceu. E aqui tem dicas fundamentais, perguntas que assim, você nunca imaginaria em fazer, quer ver? Aqui, ó. Para que ou para quem você vive? Olha que profunda essa pergunta. Então, vai trazendo essas perguntas para trazer ampliação de consciência para o cliente e você ir pegando informações importantes. Por exemplo, se um cliente chega para você com uma queixa de relacionamento, tá? Luísa, eu tenho problemas com o meu marido, tá? E aí, de repente, eu pego essa pergunta aqui, faço essa pergunta para essa cliente, né? Então já desenvolvemos um rapport, já desenvolvemos uma conexão entre a gente, e eu faço essa pergunta: para que ou para quem você vive? E aí, de repente, ela responde assim: ah, eu vivo para os meus filhos. Veja, aqui eu já tenho
um campo de informações. Se ela vive para os filhos, será que ela tem energia para demandar como esposa? Ó, eu já peguei informações aqui diante da resposta que ela deu para essa pergunta, tá? Outra pergunta aqui. A quem você é fiel? A quem deveria ser? Aí eu posso construir orientações mais pontuais nas perguntas. Por exemplo, eu peguei essa aqui: a quem você é fiel e a quem deveria ser? Eu poderia perguntar para ela o seguinte: a quem você é fiel? A sua família de origem ou a sua família atual? E a quem deveria ser? Percebe? Então, é importante você também utilizar a sua criatividade para dar um direcionamento pontual para a queixa que aquele cliente está trazendo, tá? Então, tem várias orientações, tem dicas para o constelador também, tá? Então, é importante que você abra o seu material, analise cada pergunta, quais são importantes serem utilizadas, tá bom? Muito bem. A partir do momento que eu peguei informações em relação à queixa que o cliente está trazendo, eu vou partir para a segunda etapa da constelação, que é o quê? A pesquisa da dinâmica sistêmica. E qual é essa fase da pesquisa da dinâmica sistêmica? É quando a gente vai trazer os elementos para o campo, tá? Então, pegando o exemplo da minha cliente fictícia que tem problemas em relação ao casamento. Então, dentro do que ela trouxe, eu pedi para ela posicionar ela em relação ao marido e ela posicionou dessa maneira. Muito bem. E depois eu pedi para ela colocar os pais dela, porque eu percebi que eu preciso conduzi-la a perceber qual foi o primeiro modelo de relacionamento que ela teve. E aí ela acabou posicionando os pais dela desse jeito. E esse casal tem filhos, e ela posicionou o filho aqui. Pronto. Então, dentro dos elementos importantes que eu percebi que ela poderia colocar no campo, ela colocou, e agora eu vou utilizar as cartas referente à pesquisa da dinâmica sistêmica. Olha só, e aqui também tem várias orientações. Então, eu vou pegar uma carta aqui, ó. O seu representante está numa dinâmica adulta ou infantil? Veja, aí eu vou trazer ela para olhar para o campo. O seu representante está numa dinâmica adulta ou infantil? E aí eu posso trazer pontualidade. Quem precisa estar perto de pai e mãe? Um adulto ou uma criança? Então, a sua representante está numa dinâmica adulta ou infantil? Percebe? Vamos pegar outra aqui? Ó, o que te aprisiona e o que te impede de sair daí? O que está aprisionando ela? Ela vai dizer o que está aprisionando ela de sair daqui. Ela vai olhar para o campo e vai responder diante do lugar que ela está. Então, vai trazer várias dicas e orientações para conduzir o cliente a observar o que montou no campo. E isso vai trazendo essa ampliação de consciência, tá? Depois da pesquisa da dinâmica sistêmica, nós partimos para a identificação do problema sistêmico. Então, vamos supor que ela trouxe a queixa de casamento no sentido de ela não se sente valorizada, ela se sente humilhada em relação ao marido, ela não tem uma independência financeira, ela depende do marido e assim por diante, tá?
Então, a identificação do problema sistêmico é o momento onde a gente vai acessar essa raiz do problema. Então, já teve a construção da investigação diagnóstica, da dinâmica sistêmica, onde ela viu o lugar onde ela está, e agora vamos identificar, trazer o cliente para acessar essa raiz do problema, tá? E aqui nessa fase é interessante que tem falas que você pode colocar para o cliente fazer em relação a algum elemento importante. Por exemplo, essa pergunta aqui, ó, para que os seus pais casaram? Que histórias te contaram? E o que é realidade? Pronto. Aqui já vai começando a ter consciência, ó, da primeira do primeiro modelo de relacionamento. Para que eles casaram? Isso aqui é um casal? Veja, esse casal tem um filho no meio do casal, e aqui está fazendo a mesma coisa, o filho também está no meio do casal, né? Então, vai trazendo essa percepção. E depois que foi construída a investigação, então você já pegou uma base de informações na investigação diagnóstica, já trouxe o cliente para observar a dinâmica sistêmica do que está acontecendo, chegou a hora de identificar a raiz do problema. E nessa fase aqui é interessante porque também aqui traz falas que o representante, os elementos podem falar para um outro representante, né? E aí você pegar qual é a sensação, né? O que que acontece quando o cliente traz essa fala para algum representante do campo. Então, ele acessa a dor, ok? Muito bem. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Pedir para a criança dela, né? Então, o importante quando a gente vai trabalhar na raiz do problema, como que essa criança, né, vivenciou essa relação diante da queixa que eu estou trazendo aqui como um exemplo, tá? Então, de repente, ela colocou essa criança aqui. Eu peguei essa pergunta: o que você faz com as suas necessidades infantis? Nega, cobra ou espera que alguém perceba? Bom, olha só que interessante essa pergunta em relação ao que ela montou, né? Então, trazer o cliente. O que você, como adulta, faz com as suas necessidades infantis? Você nega? Você cobra que alguém, você cobra de alguém ou espera que alguém perceba essa criança? E quem está direcionada para essa criança? Veja. Percebe como é interessante as perguntas que dão uma clareza de como conduzir e dá dicas fundamentais, né? Então, de repente, a gente como terapeuta ficou meio perdido, que pergunta fazer, onde explorar. As cartas, elas ajudam muito. Ela traz clareza tanto para o terapeuta como para o cliente também, certo? Então, tem várias, eu quero pegar uma aqui de uma fala que você pode colocar no campo. Quer ver? Olha só essa aqui. Poderia ser uma fala, ela se colocando no lugar dessa criança, olhando para esses pais e dizendo assim, fazendo o cliente realmente falar. Falando assim, cliente, fale para os seus pais assim: eu preciso do seu amor para sobreviver. Então, trazer essa criança verbalizando isso para os pais e qual é a sensação que ela tem ao falar isso, né? E isso vai trazendo o cliente a acessar a dor dessa criança, tá? E depois da identificação do problema sistêmico, temos a fase da solução sistêmica, que é o momento onde a gente coloca o campo em ordem. Então, identificou, o cliente acessou essa raiz, percebeu que quem estava se relacionando eram as crianças, que o referencial de relacionamento era esse aqui, ela estava repetindo essa mesma dinâmica. Enfim, estou simplificando aqui nesse exemplo, ok? E na solução,
nós temos várias falas sistêmicas de solução. Então, quando a gente coloca o campo em ordem, a gente vai trabalhar nas funções em ordem, né? Do adulto acolhendo a criança, depois do cliente colocando ordem na relação com os pais, como adulta, depois com o relacionamento, na relação com os filhos e assim por diante. Então, nessa carta aqui é uma fala dela como adulta, colocando ordem com os pais. Ó, hoje, como adulta, eu posso ver a realidade e aceitar vocês e a nossa família da forma como realmente são. Tá? Outro exemplo, uma fala aqui que ela poderia colocar com o marido. Olha só que interessante. Isso não me pertence e eu vou carregar. Isso não me pertence e não vou carregar por você. Somos adultos e cada um é responsável pelos seus problemas, tá? Então, tem várias falas e conduções para a solução do problema, ok? Muito bem. Diante disso, você pode utilizar essas cartas na sua mesa, atendendo o seu cliente e trazendo a possibilidade do próprio cliente tirar uma carta, certo? Em determinada fase da constelação. Você mesma pode tirar uma carta para te ajudar a trazer uma orientação de onde pontuar como cliente. E você também pode estudar todo esse material. Então, tem várias maneiras de você utilizar as cartas sistêmicas. Não tem um jeito certo ou errado. Você vai utilizar isso de acordo com o que te faz sentido, com o que faz sentido para aquele cliente que você está atendendo, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado dessas orientações, que tenha trazido mais clareza para o seu trabalho e utilize a sua criatividade. Modele as perguntas que vocês já têm aqui. Pode tirar carta, pode pedir para o cliente tirar a carta, pode estudar as cartas. Você pode fazer tudo isso com o propósito de orientar você nas 4 etapas da constelação. Qualquer dúvida, é só você entrar em contato lá no nosso chat do WhatsApp ou então no nosso encontro Tira Dúvidas. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!